quando na verdade eu poderia ter ministrado, estudar ele melhor, ministrar ele melhor em outra oportunidade, e Deus poderia me usar muito mais através daquela mensagem. E sempre que precisasse daquele tema, ele está lá disponível. Tá? Então, assim, quando preparar um sermão, guarde. Qual é o erro que o pregador não pode cometer, né, nesse requisito? É de ministrar a mesma mensagem em uma igreja que ele já ministrou aquela mensagem. O irmão foi pregar, pregou e ele era itinerante. E ele foi, irmão Alex, foi, e esqueceu, o irmão agendou ele para ministrar de novo e ele não lembrava. Foi lá em menos de um mês, pregou a mesma mensagem, em menos de um mês. Ele foi convidado, voltou na igreja, esqueceu e ministrou. E os irmãos falaram, irmão, mas faz nem um mês que você veio aqui e está ministrando a mesma mensagem. De repente aí ele tem uma saída, né? Deus mandou falar de novo porque os irmãos não receberam a palavra. Tá vendo? Mas é um erro, tá? Que na itinerância os pregadores não podem cometer, tá? Quem pode abrir aí Hebreus 4:12, tá? Falando do pregador cheio do Espírito Santo. E outro abre em 1 Tessalonicenses 5:23. Vou fazer assim, ó, irmã Magda, 1 Tessalonicenses 5:23. E algum irmão que já achou Hebreus 4:12 pode ler. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e conta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até tirar mais fundo da alma, vai até das pessoas e julga os segredos e pensamentos do coração. Tá ótimo. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, isso, versículo 23. O mesmo Deus do Pai, do santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor. Nós lemos, vou colocar aqui uma sequência de texto, tá? Ó, a gente leu lá no começo o Êxodo 4, tá? Versículo 10 ao 17, tá? A gente leu agora aí, ó, Hebreus 4:12. A gente leu também aí, né, ó, Lucas, né, ó, vou colocar aqui do lado aqui, ó, Lucas 2:52. E nós lemos também até o 14. Vamos colocar aqui 14. E a gente leu também aí agora 1 Tessalonicenses 5, verso 23, tá? Nesses dois textos aqui, ó, tá? Nós vemos um contraste, tá? Nós vemos um paralelo aí entre esses dois textos em um requisito, tá? Quando Paulo escreve o Tessalonicenses, ele fala algo muito importante, tá? Discordando totalmente, olhando a teologia do ponto de vista bíblico, tá? Discordando da filosofia, da dicotomia, a Bíblia fala que o homem tem corpo, alma e espírito. Paulo diz assim, ó, vos santificando em vosso espírito, alma e corpo, tá? Ele começa de dentro para fora, já percebeu isso? Espírito, alma e corpo, porque ele está falando de santificação. Santificação é de dentro para fora. Agora, quando o Paulo, aqui é o escritor aos Hebreus, lá escreve o capítulo 4, versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é viva, tá? Esse viva ali no sentido da tradução, quem tem o dicionário do Strong, vai dar um sentido de que se move, tá? A palavra de Deus é viva como? Ela se move, tá? Nós vamos explicar isso aí. Então, ó, quando ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, presta atenção nisso, do que alguma espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Não falando como Paulo que fala que a santificação começa de dentro para fora do espírito, a palavra entra no segundo estágio, que é a alma. A palavra de Deus é viva e eficaz. A alma é o âmago dos nossos sentimentos, é onde está a nossa consciência, a nossa mente, o nosso intelecto, onde tudo se transforma na razão.
Então, olha só, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, o primeiro passo de penetração da palavra é na alma, na onde está o nosso conhecimento, o nosso intelecto, onde as coisas se transformam na razão. Então, olha a importância. Quem aqui já foi estudar a palavra, você falou assim, não, eu quero realmente pregar, eu vou estudar, comprou um dicionário de Almeida, um dicionário de grego e hebraico, preparou a mesa, mas quando você foi estudar, ô glória, quando você foi estudar, começou a dar sono, preguiça, alguém ligou a televisão lá, você se distraiu, mas senhor Joab, legal, hein? Ó, fica à vontade, Joab, a gente deu uma puxada aí. E aí, quem já aconteceu isso aí? Olha lá, ó. Foi estudar, de repente, ó, não leu nem o capítulo, ó. Começou a bocejar. Já aconteceu isso com alguém aí, ó? Tá vendo aí, ó? Acontece isso ainda com alguém aqui, ó? É uma pergunta, ninguém quer confessar, fica tranquilo, levanta a mão não, tá? Ô glória. Tá aqui o Joab, ó, vem pra cá, senta ali pertinho dele, tá? Então, ó, quer falar alguma coisa? Assim com a mão? Isso daí, tá? É um fator que deve ser quebrado para quem quer pregar a palavra de Deus, tá? Falando de técnica, de estratégia, tá? A nossa mente humana, principalmente a do brasileiro, ela é preguiçosa. O brasileiro é preguiçoso para estudar. Já percebeu isso? Contrapartida, né, gente? Não vamos generalizar. Tem pessoas que são dadas ao estudo. Ó. Por exemplo, para ser pedagoga, né, igual a Carol, tem que estudar muito. Para se formar lá na Unisa, tem que estudar muito. Para ser advogado igual o irmão Cláudio, tem que estudar muito. Aí tem pessoas aqui que leem bastante, eu sei disso. Mas na hora que você vai se preparar, fazer um sermão, parece que o negócio trava. Assim, eu vou pregar, e quando você vai estudar, pesquisar, o negócio trava. Não é verdade? Uma garrafa de café, ó. E quem não toma café, só toma chá. É um problema? Suco de maracujá, tá vendo? Aí, ó. Então, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, tá? O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que o mover, tá? O trabalhar da razão da palavra do ser humano começa na alma, tá? Isso aí vem na psique, isso aí vem na nossa mente, no nosso conhecimento. Ele deve ser transformado, tem que ter uma transformação. Quando nós não buscamos isso, nós temos dificuldade de nos preparar para preparar um sermão, para preparar um estudo. Tem pessoas aqui, ó, que quando vai preparar um estudo de escola bíblica, vai preparar um sermão, se não começar de manhã, é uma batalha espiritual. Chega às 5 horas da tarde e ainda está lá, meu Deus, não consegui preparar, não está pronto aqui o negócio. Ó. Eu não vou pedir para levantar a mão, tá? Para ninguém se entregar aí, ó. Mas acontece, tá? Isso daí são fatores, tá? Que precisam ser trabalhados, tá? Você precisa ter uma dedicação para que esse paradigma seja quebrado, tá? Como é que isso acontece? Nada vai substituir, tal. Isso daqui são técnicas, tal. Hermenêutica, interpretação, exegese, oratória e homilética. São técnicas, mas nada vai substituir, tá? O ministério da oração, da leitura da palavra e da consagração. Esses 3 requisitos devem estar na vida de um pregador da palavra de Deus. Oração, leitura da palavra e consagração, tá? Quem aqui já orou intensamente para pregar uma mensagem, se consagrou, jejuou, falou, Deus, eu vou me consagrar, só vou entregar esse jejum na hora que eu terminar de pregar a mensagem. Quem já fez isso aqui? Ó? Teve essa experiência. O culto não foi diferente? Agora, quem já trabalhou demais, é pregador, e estava naquela correria do trabalho, e meu Deus, hoje eu vou pregar, só deu tempo de você pegar lá na hora do almoço, no ônibus ou no trem, você deu uma lida lá, e Senhor me revela, e foi pregar, sem consagrar, sem orar. É diferente ou não é? Parece que há uma lacuna muito grande entre não estudar, consagrar, orar e ler a palavra de Deus, tá? Então, eu posso colocar aqui uma dica, que Deus nos livre, tá? Da preguiça de não estudar. Todo pregador deve orar,
ler a palavra e consagrar-se para poder ministrar. Que é um desafio hoje, né, gente? Ó, sai 4 horas da manhã, aí pega trem, pega ônibus, aí tem 50 atribulados no trabalho, que em vez de te abençoar, te atribula, e aí você chega de tarde, tá cansado, um bagaço, pega o trem, 5 horas da tarde, você nem precisa mais sair do trem, porque quando abre a porta o povo já te joga para fora, e você sai correndo para a igreja. Quando chega lá, às vezes atrasado, o irmão ainda fala, o pregador já chegou, vamos passar a oportunidade para ele, né? Já aconteceu isso com alguém? Fala, meu Deus, não deu tempo nem de tomar uma água, e você fica até perdido ali na hora de começar a mensagem, tá? Agora, quando você se prepara, se dedica, pode passar o dia inteiro, pode vir os atribulados, quando chegar a hora de ministrar lá, você vai estar preparado para pregar. Então, nós temos que buscar, tá? Através da oração, da meditação da palavra, que a nossa mente se abra para que a palavra se mova dentro de nós, tá vendo? E o escritor aos Hebreus, ele diz assim, ó, alma, espírito e corpo. Quando a palavra penetra, tá, ao ponto de transformar a nossa razão, nós começamos a pensar a palavra, começamos meditar na palavra automaticamente, a palavra começa a vir na nossa mente, Deus começa a trazer revelações da palavra, o nosso espírito se enche daquela palavra e até o nosso corpo acaba transmitindo aquela mensagem. Às vezes você chega num lugar, a pessoa fala, ô irmão, dá uma palavra para mim. Olha aí, ó, porque a palavra está em você e a pessoa percebe isso, tá? E aí, para falar sobre esse requisito, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes, tá? Gente, quem já ministrou uma mensagem aqui, ó, dos pregadores, que quando você terminou de ministrar, os irmãos da igreja que você ministrou fizeram fila. Falaram assim, irmão, quero pregar igual você, irmão, quero ministrar, eu quero aprender onde você aprendeu. Já aconteceu isso aqui com os irmãos? Em algum lugar? Pode falar, sem demagogia. Às vezes a gente fica assim, é que se a gente falar, vão falar que eu sou arrogante, né, ou orgulhoso, né, tô querendo aparecer. Nada a ver. O apóstolo Paulo, por mais de 13 vezes, alguém falou assim, Paulo, ou falando em algum assunto assim, ele disse, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ué, ele estava usando eu, alter ego, querendo ser mais do que os irmãos? Não. Tem horas que nós temos que olhar para a nossa vocação, para o nosso ministério, e entender que Deus nos chamou. Eu, apóstolo Paulo, não, eu preguei mesmo, Deus me usou lá e foi uma bênção. Não é pecado falar isso não, tá? Tinha uma falácia, não, irmão, tem que ser humilde. Humildade não tem nada a ver com isso. Você tem que entender, Deus me usa mesmo, eu vou pregar, e quando eu pregar, Deus vai encher a casa lá. Deus, o Espírito Santo, vai fazer algo extraordinário. Quem já ministrou e aconteceu isso aí, ó? Tá vendo? Pode falar. Quer contar essa experiência? É? Jovens. Além de pregar, tem a responsabilidade de encorajar essa idade. Então, o fato de encorajar faz com que ele seja um pouco mais receptivo a receber de aconselhamento dessa pessoa. Eu estou sempre me esforçando para ajudar. Se dedicando, né? Legal. Ministério Jovem, aí, tá vendo? Se alguém quiser agendar, fala comigo primeiro. R$1.000, tá, gente? R$1.000 a gente conversa lá no final. Brincadeira, viu, irmão Rosângela? A irmã Rosângela já tá até rindo ali já. Ó, tá? Legal, tá? Falando dessa temática, vamos ler aqui rapidinho, Atos capítulo 2. Muitos aqui já até ouviram eu falar sobre essa temática. Capítulo 2, versículo 37 de Atos. Vou colocar aqui, outro texto que nós lemos. Atos 2, VS 37. Versículo 37. Quem pode ler aí? Vamos ver se está diferente aí nas versões, né? 37 do capítulo 2. Ora, quando eles ouviram isso, eles em seus corações deram a Deus e aos mais apóstolos, homens e irmãos, que parecem. Tá
vendo aí, ó? Que faremos, né? Aí depois Pedro disse, arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus. E eles foram batizados, quase 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. Em alguma versão está diferente, aparece a palavra compungir, quase em todas aparece a palavra compungir, né? Compungiram-se, né? Compungiram, afligiram, é o mesmo sentido, né? O sentido da palavra ali tá no grego, não vou forçar muito aqui as questões de grego e hebraico para não dar nó na cabeça de ninguém, né? Já teve alunos que quando começou a falar de grego e hebraico pensou até em desistir do curso, né? Falou, nossa, já não entendo nem português, que dirá. Inclusive é bonito ver os pregadores, segundo os originais. Nem tem originais mais hoje, é cópias de cópias de cópias de cópias, né? Então, ó, essa palavra aqui, ó, tá? Nós vemos Hebreus 4:12, né? Ó, por isso que eu estou falando. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que alguma espada de dois gumes. O Atos 2:37 explica isso aí, ó. Por quê? Porque quando os apóstolos ficaram cheios, os 120 que estavam ali no cenáculo, e o Pedro começou a ministrar, irmãos, o que está acontecendo aqui hoje é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele começou a ministrar e vai até o versículo 36. Chega no 36, ele termina a mensagem, ele acaba o sermão, a pregação termina, e os irmãos falam assim, olha, nós queremos aceitar Jesus. É isso que o texto faz nos entender. Por quê? Compungiram-se no seu coração. A palavra compungir ali significa afligir. Outras versões vai aparecer perfurou. Tem uma versão que diz perfurou. Porque a palavra original literalmente quer dizer perfurar, transpassar. O Pedro estava pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha acabado de descer sobre eles, repousar sobre eles. Falaram em outras línguas que eram línguas interpretáveis. E ele agora pregando, as pessoas que estavam ouvindo 16 etnias debaixo do sol foram compungidos, ou seja, foram afligidos, perfurados, transpassados. A semântica dessa palavra é como de dois soldados que estavam numa batalha e um deles pegou a espada e perfurou o coração do outro, atravessou. O que ele estava dizendo? Olha, a palavra compungiu, perfurou o nosso coração. Tá vendo aí, ó? Isso quer dizer que a palavra bem pregada, com um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, com clareza daquilo que estava sendo ministrado, perfurou os corações daqueles que estavam ouvindo, ao ponto de que eles disseram, olha, o que faremos agora? Pedro falou, é só vocês se arrepender, crer no Senhor Jesus e ser batizados. Eles falaram, agora! E quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Uma pregação que rendeu para o reino de Deus quase 3.000 almas. Olha só, já pensou você ministrando? O irmão vem ministrar na minha igreja, chega lá, 3.000 almas aceitam Jesus, já pensou? Eu acho que eu não precisava nem pregar mais. Fala, Senhor, só essas daqui já rendeu para o ministério da vida toda, tá? Aí, ó, tá vendo aí? Qual que é a ideia de nós olharmos para esse texto, tá? E enxergarmos aqui um passo importante para o ministério, tá? O Pedro, tá? Diferente do que muitos falam, não são esses galileus. Olha, o Pedro pregou o sermão até o versículo 36 sem ler Bíblia. Pedro pegou o pergaminho ali e começou a ler? Não, ele falou decor. Os personagens bíblicos, muitos que você vê como Estevão pregando lá, o mesmo Estevão de Atos 6, ele ministrava decor. Ele sabia o texto, ele sabia a palavra, ele sabia o que ia ministrar, e na hora de pregar, pregava sem ler, ó, sem abrir pergaminho. Aí nós temos um problema hoje, porque a maioria dos irmãos, eles dizem o seguinte, olha, é difícil eu pregar porque eu não consigo memorizar a palavra, né? Já ouviu alguém falar isso aí? Eu tenho dificuldade de lembrar o texto, de memorizar o texto, né? O pastor Luiz Antônio, tá? Escreveu o Manual Bíblico de Escola, de EBD. Ele diz que o pregador, tá? Quando vai ministrar a palavra, ele tem por obrigação decorar o texto que ele vai ministrar, tá? Tá vendo aí, ó? Eu li aqui, Deus me revelou nada, viu? Meu Deus do céu, vou orar. Aí fica 3 horas orando e não lê, não procura se aprofundar.
meditar naquilo que está lendo, tá? Quem já foi ministrar e fez essa dinâmica? Você falou assim, eu vou ministrar hoje. Decorou até onde estava a vírgula. E na hora de ministrar, você nem olhou para a Bíblia. Falou, irmãos, abre a Bíblia aí no livro tal, capítulo tal, versículo tal. E olhando para a igreja, você começou a falar o texto. E os irmãos ficam assim, nossa, o irmão nem a Bíblia não olhou, hein? Imagina a expectativa dos irmãos que estão ouvindo. Falou, o irmão não precisou nem ler a Bíblia. Ó, é um computador. Sim ou não? Pode falar. Quando chegou lá, ela pegou o papel e jogou fora. E aí, aí chegou a hora que eu deixei ela voltar, ela pegou o papel e jogou fora. Aí eu fui lá procurando Vem para cá, pastor, conosco. Aleluia. Vem para cá, professor. Glória a Deus. O senhor está bem, pastor Elias? Amém. Pessoal, esse aqui é o pastor Elias Soares, que todo mundo aqui já conhece, o senhor dos debates, né? Do Vejam Só, que é muito, né, mais antigo. Também lá do nosso querido amado pastor César Cavalcante, né? Pastor, sente-se aqui, dê uma apertadinha, veja um pouquinho mais dos irmãos que ia estar, é uma classe fechada. Então, ó, a importância, tá, de nós termos a dedicação para ministrarmos a palavra de Deus. Tá, ó, chegou o nosso pastor Elias Soares, nós vamos fazer uma pequena pausa aí, tá? Tomar uma água, um café. Pessoal, tem salgados ali, tem lanche, tá? Eu acho que só não tem Schweppes, viu, irmã? Só não tem Schweppes. Glória a Deus. Mas tem lá um salgado. Então, ó, nós vamos fazer essa pausa aqui agora. E daqui a uns 15, 20 minutinhos a gente retorna, tá bom? Deixa eu apertar pause aqui na câmera aqui.